217. Né, a questão lá do gelo, né, colocado, da água colocada no congelador, tem um gráfico aí que mostra essa questão de tempo, né? A questão de quando a água ela é colocada no congelador, no freezer, para formar gelo, né? Ela passa um tempo a 0 grau, né? Ela perdendo calor, ela chega a 0 grau e ela fica um tempo em 0 grau, solidificando, né? A partir do momento que ela praticamente se torna toda sólida, ela vai continuar caindo a temperatura até ficar a temperatura que está o freezer. Se você regular um freezer, por exemplo, a 10 graus negativo, né? A água ela vai ficar a 0 grau por um tempo e aí depois ela continua caindo em temperatura e vai igualar com o ambiente. A mesma coisa está aí a fusão, né? O cara ele foi colocar, né, cubos de gelo dentro de uma jarra para, né, esfriar um suco, alguma coisa assim, e aí ele deixou cair uma pedra de gelo em cima da pia, né? Se a temperatura ambiente ela tiver, por exemplo, a 20 graus, né? Vamos dizer que a temperatura esteja aí a 20 graus, o que vai acontecer? O gelo, né, ele está abaixo de 0 grau. Então, ele vai, né, ganhando calor, ele vai recebendo calor do ambiente que está mais quente do que ele, está a 20 graus, ele está abaixo de 0, então ele vai recebendo calor e aí ele vai derretendo, né? Porque a temperatura está acima de 0 grau, né, do ambiente, então o gelo ele vai derretendo. Então, quando ele chegar, né, a um padrão de temperatura, automaticamente ele vai se dissolver e ele depois ele vai continuar subindo a temperatura, né? A pedra de gelo vai se desfazer completamente e depois de um tempo, se você for colocar um termômetro ali e medir a temperatura da água que se formou a partir do derretimento do gelo, você vai ver que a temperatura do ambiente, que é em torno de 20 graus, né, que eu coloquei, e da água ela vai ser a mesma. Desculpa, a garganta tá dando uma falhada aqui. Esse processo é o chamado processo de fusão, quando a água ela passa do estado sólido para o estado líquido, né? O processo chamado de fusão. E aí você vê um gráfico aí também, né, explicando essa questão aí de tempo, de ganhar calor, né, perder calor, ceder calor. Né? Esses gráficos aí mostram a questão de tempo, né, e ganho de temperatura. Por que acontece a mudança de estado físico? Por que acontece essas mudanças? O corpo ele ganha ou perde calor em relação ao ambiente que ele está. Olha só, o corpo ganha ou perde calor. Se o corpo ele está quente e ele entra no ambiente frio, ele vai perder calor. Vai perder calor. Se o corpo ele está frio e ele entra no ambiente quente, ele vai ganhar calor. Tá? Então, os corpos eles têm sempre essa tendência de ganhar ou perder calor, dependendo do ambiente em que ele está. Vou fechar uma porta aqui, que está entrando um vento frio danado aqui. Falando em perder calor, um vento frio danado aqui. Então, se você... né, isso se aplica aos nossos corpos também. Se você está, por exemplo, jogando futebol, né, correu lá meia hora, 1 hora, e aí depois você pega e
tira a camisa, né? O seu corpo está super quente, está suado, né? O corpo está bem aquecido. E aí você vai e abre a geladeira, né? E fica na frente da geladeira lá procurando alguma coisa lá, ou gelada para você beber, alguma coisa para você comer. Né? O que, que vai acontecer? Aquele frio que vem da geladeira, né, vai roubar a temperatura do seu corpo, só que rápido, né, muito instantâneo. Então, o que, que vai acontecer? Você pode dar uma constipação, né, você pode até dar um choque térmico, né, e ter problema maior por causa dessa troca rápida de calor. Né? Então, quando você acaba de jogar um futebol, né, aí você pega, vai lá na sombra, né, molha lá o rosto, né, às vezes molha a nuca e tal, e fica à sombra. O que, que vai acontecer com o seu corpo? Você vai perdendo calor devagar, bem lentamente. Né? Aí, quando você está transpirando muito, né, que o seu corpo está muito quente, né, você começa a transpirar, perder água para poder esfriar a pele. Então, o seu corpo, conforme você está na sombra e o seu corpo vai se esfriando, né, você vai parando de transpirar, essa água vai secando na superfície do seu corpo, daí a pouco o seu corpo está a temperatura, né, média aí que o nosso corpo tem que estar. Por que, que o nosso corpo não vai equilibrar a temperatura do ambiente igual faz a água, né, que a gente está falando aí, que ela vai ter a tendência de equilibrar com a temperatura do ambiente? Por que, que o nosso corpo ele não equilibra com a temperatura ambiente? Alguém sabe dizer? Qual a temperatura média que o nosso corpo fica? Que ele deve estar? De 30 para cima. De 30 graus para cima. Em 30 graus para cima? Que é a temperatura Hum. média. Quando você coloca lá um termômetro lá na axila, e você quer medir a temperatura, qual é a temperatura que você deseja encontrar? Eu desejo encontrar 35 graus no meu. 35 graus? Quando o meu dá 36,8, essas coisas, já começa a ter febre. Começa a ter febre. Tá, mas vamos dizer que agora, por exemplo, esteja a 20 graus lá fora, temperatura ambiente. Vamos Hum. dizer que esteja a 20 graus. E aí você mede, você coloca o Ô, termômetro lá tio, e você espera que seu corpo esteja a 35 graus. Por que, que o nosso corpo não iguala a temperatura do ambiente? Fala, Matheus. eu acho que é porque não pode ter as duas temperaturas ao mesmo tempo, que dá choque, alguma coisa assim. Não. Não, é porque, tipo, ó, imagina você tá no seu corpo tá quente e você entra num lugar frio, você pega uma constipação, um resfriado, qualquer coisa. Isso daí que você tá falando é de choque térmico. Isso aí é um choque térmico, né? Que você pode dar, né? A mudança abrupta de temperatura vai causar aí uma constipação, até algo pior, né? Que você pode ficar com um problema físico e tal, por causa de um choque térmico muito forte. Por que, que o nosso corpo ele não equilibra com a temperatura ambiente? Se você for lá fora agora, o ambiente estiver em torno de 20 graus, você ficar lá fora sem camisa, só de short, e você colocar um termômetro na sua axila, o termômetro vai marcar em torno aí de 36 graus, mais ou menos. Que é a temperatura média do corpo humano, do indivíduo adulto, Ah, tio, é eu já sei por quê. aproximadamente 37 graus. É porque o nosso corpo, ele tá em movimentação toda hora e fica quente. Se ele ficar frio, a gente morre. Nós temos uma temperatura média, né, de 37 graus.
no indivíduo adulto? 37 graus. Se a temperatura baixar muito em relação a essa temperatura, é o que a gente chama de hipotermia. A pessoa morreu de frio lá na região da geleira, de um troço assim, ele morre de hipotermia, ou seja, temperatura corporal baixa muito. Se a pessoa, né, igual o Jackson falou aí, se altera muito em relação a essa temperatura média, que fica em torno de 37, 36,5, 37, se aumentar, se você medir lá a temperatura, lá tiver com 37,5, 38, você está com febre, né? O aumento da temperatura corporal vai causar dano também. Então, a gente não pode nem baixar a temperatura, nem aumentar muito a temperatura em relação à temperatura média, que é em torno de 37, 36,5, 37. É a temperatura média corporal de um ser humano, né, em fase aí já de adolescente para adulto. Essa temperatura ela é mantida pelo nosso metabolismo. É um conjunto de reações que acontece no nosso corpo que mantém essa temperatura. Inclusive tem um gasto de energia, por isso que a gente come e tal, né, para dar energia para o nosso corpo para poder realizar essas proezas, né, e um dos casos é manter a temperatura corporal. Por isso que o nosso corpo não tem essa oscilação em relação ao ambiente, né, igual os outros corpos, né, vários outros corpos que estão aí na natureza, né, acaba tendo essa oscilação, igual é o caso da água. Se ela estiver na região muito fria, ela vai perder calor até solidificar. Se ela estiver na temperatura, né, média, ela vai se manter no estado líquido. Se esquentar muito, né, ela vai passar para o estado, né, de vapor, no estado gasoso. Então, ela tem essa oscilação, né, por causa dessa característica que ela tem de ganhar ou perder calor. Então, fusão, né, quando a água está no estado sólido, ela ganha calor do ambiente, ela vai passar para o estado líquido. Na 118, né, tem aí a questão aí do efeito estufa, né? Está mostrando aí uma foto de um urso polar, né, em meio a blocos de gelo aí, né, que estão derretendo. Fala aí, né, da Groenlândia e tal, de 33 graus negativo, né, e fala aí, neste sábado, tal, alcançou 6 graus Celsius, ou seja, um lugar que tem temperatura média negativa, alcança 6 graus Celsius, né, o que vai acontecer? Um lugar que nem a Groenlândia, tem uma temperatura média aí de 30 graus negativo. De repente, um determinado dia, você mede lá o termômetro lá, deu 6 graus positivo. O que vai acontecer? Vai descongelar o gelo. Né? Igual tá o urso aí, né? numa ilha, né? Num bloco de gelo, né? Flutuante aí em cima da água. Né? Então, automaticamente, né? Vai derreter. É o que está acontecendo, está falando aí nesse texto aí, né? A intensificação do efeito estufa. Né? O que é o efeito estufa? É uma temperatura média que acontece aqui dentro do nosso planeta, que é natural. Contudo, porém, né, desmatamento, queimadas, né, e tudo mais, essa temperatura média ela está aumentando, né, e está provocando lá o derretimento lá nas geleiras, lá nas calotas polares. Na 219, tem aí falando da vaporização. Né? O que é a vaporização? Aí o cara aí, normalmente ele colocou o Daniel aí na parada, né?
né? O cara quer fazer um macarrão. Ele colocou uma panela com água no fogo, né, para poder fazer esse macarrão. Aí a água começa a ferver. Aí ele pergunta assim, após certo tempo, a quantidade de água líquida dentro da panela diminuiu. Por que você acha que isso aconteceu? Porque a água se esquentou muito e evaporou. A água esquentou muito e evaporou. E quando ela evapora, vai diminuir a água da panela? Sim, porque como é água, eu acho que sim. Tá certo, pessoal? Todo mundo concorda aí com o Jackson Antônio? Também acho. Também acho. Olha o que acontece. Se você colocar 1 litro de água numa panela para poder ferver, a água a 100 graus ela vai entrar em ebulição, ou seja, em processo de fervura. As suas moléculas, as suas partículas, elas entram num grau de agitação, de movimentação tão grande que essa agitação, né, a temperatura, claro, 100 graus, faz com que ela salte do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso, né? Então, conforme a água, você colocou uma água lá na panela, você começa vendo pequenas bolhas, forma lá no fundo e vem até a tona e desaparece. Aí ela forma mais bolhas lá no fundo e vem até a superfície da água e desaparece. Esse é o começo do processo de ebulição. Quando a água ela ultrapassa os 100 graus e começa, né, o fogo continua cedendo calor para o fundo da panela ali, que a água está em contato, a água ela entra num movimento frenético de agitação de partículas, até que ela começa a saltar para o estado de vapor em grande velocidade, né? Muitas bolhas se formam no fundo da panela e chegam à superfície o tempo inteiro. E aí você vê a água movimentando ali, igual está nessa foto aí da panela, né, fervendo. E aí o que acontece? Se você deixar a água fervendo lá 10, 15 minutos, né, depois você desligar o fogo e for medir de novo, né, igual eu falei, se você colocar 1 litro de água para ferver, depois, se você for medir, você vai ver que a quantidade de água diminui. Por que ela diminui? Porque essa água, que entrou num grau de agitação muito grande e saltou em forma de bolha, ela passou para o estado de vapor. Tanto que você vê, né, na panela, do jeito que está na foto aí, você vê, olhando ela de lado assim, você vê aquela fumacinha subindo, né, o tempo inteiro. Conforme a água fica fervendo ali, você vê aquela fumacinha subindo e indo embora. Aquilo ali é a água passando para o estado de vapor, que ela está saindo de dentro da panela e indo para a atmosfera. Se ela está saindo de dentro da panela e está indo para a atmosfera, a água dentro da panela vai diminuir, né? Isso aí é fato. Esse é o processo de vaporização, né? Ou evaporação. Isso aí está relacionado à velocidade em que o processo acontece, né? Vaporização, né? No caso aí está acontecendo aí na panela. Se você tem uma roupa no varal, por exemplo, né, igual está na página 220 aí, né, você vai ver aí uma roupa pendurada no varal, um tecido. O que vai acontecer? Vai acontecer o que está escrito debaixo da foto aí, ó, evaporação. Qual a diferença de vaporização de evaporação? Né? Fala aí, ó, evaporação pode ser acelerada pela ação do vento e tal, né? A evaporação, ela é mais lenta, ela acontece mais devagar. A evaporação é o que acontece, né, no solo, né, na roupa,
pendurada no varal, né? Vai acontecendo devagar. É a evaporação. Já o processo da panela aí, um processo de fervura, é vaporização porque é mais rápido, né? Você, em alguns minutos, com a panela fervendo, né, você pode secar a água da panela. Então, é mais rápido. E já a evaporação vai ser um processo mais lento. Você coloca uma roupa lá, uma roupa molhada no varal, né? Você colocar agora de manhã, você só vai colher essa roupa, dependendo da temperatura do ambiente durante o dia, você só vai colher essa roupa amanhã, né? Se for um dia de verão em Itaperuna, né? Você com meia hora, se você colocar a roupa no sol, você já colhe ela do varal, né? Um diazão de verão mesmo em Itaperuna, aí o negócio é bem mais rápido. Esse é o processo chamado evaporação. Então, essa diferença, vaporização de evaporação, é a velocidade a qual o processo ocorre devido à temperatura que está sendo cedida, né, para o processo ali. Tem aí condensação. Né? O que é o processo chamado condensação? Alguém tem ideia? Condensação. Alguém tem ideia da condensação? Não? Novamente aí tem uma panela, né, no fogão, só que dessa vez tem uma tampa, um monte de gotículas. Né? O que isso significa? A tampa com um monte de gotículas aí que foi tirado dessa panela em processo de ebulição. Por que se formou essas gotículas? O gás que... Porque tá com gotículas na panela, porque o gás que tá evaporando da água tá indo pra panela, aí da panela ele tá se agarrando na panela e virando gotículas. Né? A água que está na panela aí fervendo, que está passando para o estado de vapor, se a panela estiver destampada, esse vapor vai embora para a atmosfera e vai se espalhar. Como a tampa está em cima da panela, né, o vapor ele sobe e ele pega na tampa, né, e muitas partículas de vapor vão encostando na tampa, e aí essas moléculas de água que tinham saltado para o estado de vapor, eles encostam uma na outra ali na tampa e voltam a formar gotículas. Esse é o processo de condensação. É quando a água, que estava em forma de vapor, ela volta para o estado líquido. Esse processo de condensação aí, ele acontece muito nas nuvens, para a formação de chuva. Né? Por que está chovendo? Porque a água, que estava em forma de vapor na atmosfera, ela condensou, então ela chove, ela se precipita, né, voltando para o estado líquido, né, a água que estava no estado de vapor, ela volta para o estado líquido, e aí ela se precipita e cai em forma de chuva. Né? É o que acontece o tempo inteiro na nossa atmosfera. Tudo isso que a gente falou aí, e essas mudanças de sólido, líquido e gasoso, igual a gente viu lá no comecinho da matéria, que a gente encontra a água nesses estados, na natureza aí o tempo inteiro, esses processos de mudança também acontecem na natureza o tempo inteiro. Né? Aqui na nossa região, né, não chega a acontecer o processo de solidificação, né, porque não chega a temperaturas baixas. Mas essa questão aí de líquido e gasoso acontece o tempo inteiro. Né? Choveu, o sol está molhado. Né? Quando
o sol bate no solo molhado, ele aquece, evapora a água, sobe, né? Forma o vapor de água na atmosfera, ele condensa, né? Ele entra nesse processo de condensação, volta para o estado líquido, precipita e cai. Então, isso aí é um ciclo, né, que fica acontecendo o tempo inteiro na natureza. Né? O ciclo da água. Né? Ele vai passar por sólido, líquido, gasoso, né? Passando por esses processos aí de fusão, de condensação, de evaporação ou vaporização, né? E fica aí circulando na natureza. O pessoal fala assim, essa questão que a gente falou lá no começo da água do planeta acabar, né? Essa água doce do planeta acabar. Enquanto os ciclos estiverem acontecendo naturalmente, né? Com chuva, evaporação, as temperaturas não forem drasticamente modificadas pelo homem, né? Esse ciclo vai fazer com que a água retorne o tempo inteiro para os ambientes que a gente vive, em forma de chuva. Né? Por exemplo, essa região sudeste que a gente vive aqui, Rio, Minas, Espírito Santo, forma essa região sudeste. O corte da Amazônia, né, para vocês terem uma ideia, a evaporação que acontece lá na Amazônia, se acabarem com a Amazônia, se cortarem a floresta lá na Amazônia, nós aqui no Sudeste, a gente entra num processo de desertificação rapidamente. Para vocês terem uma ideia, se acabarem com a Amazônia, o Sudeste vira deserto. Mas o que a gente tem a ver com a Amazônia se a gente está tão longe? A água que evapora lá na Amazônia, as correntes de ar trazem, né, as nuvens vêm movimentando e vem chover aqui no Sudeste para nós. Então, se acabarem com a Amazônia, nós aqui, possivelmente, em poucos anos, a gente vira deserto. A estimativa que os cientistas e pesquisadores aí fazem, né, para nós em relação à Amazônia. Então, o ciclo da água ele acontece o tempo inteiro. Se nós, seres humanos, se a gente não mudar, né, as condições climáticas do planeta. Se a gente não mudar as condições climáticas do planeta, né, os ciclos, né, da água vai acontecer naturalmente e a água do planeta nunca acaba. Né, mesmo porque a gente tem muita água, né, os oceanos também evaporam. Então, né, não teria o porquê da água acabar. Mas se o homem não mudar totalmente as condições climáticas do planeta. Tá? Na 221 aí, né, fala aí desse ciclo, né, hidrológico, né? Na 222, 223, está mostrando esse ciclo, né? O que você tem aí? Mata, né? Floresta, você tem aí os boizinhos, você tem aí cachoeira, né? Rios, lagos e tudo mais. E você tem na floresta a evaporação e você tem a formação de nuvens. Essas nuvens, a água condensa, precipita, cai, evapora novamente, vai para o ambiente, né? Chega lá em cima, ela condensa, precipita e cai de novo. Então, um ciclo hidrológico. O que o ciclo hidrológico quer dizer? Ele não tem começo e nem fim.
Ciclo é algo que não tem começo nem fim. Ele acontece constantemente. Tá? Então, se o homem não interferir na natureza, esse ciclo hidrológico ele vai acontecer até, né, o final do nosso planeta, final dos tempos, ou se não tiver Até final, o mundo ele vai acontecer. desaparecer. Hein? Até o mundo desaparecer. Enquanto houver mundo, enquanto houver planeta Terra, isso aí vai estar acontecendo. Né? O único ser da natureza que pode interferir nesse ciclo aí somos nós. Somos os únicos que podemos interferir e mudar esse ciclo hidrológico, né, que vocês estão vendo na foto aí. Né? Isso aí, né, esse ciclo hidrológico aí, ele é um resumo, né, do que nós falamos aí, que acontece, né, na natureza. Nesse ciclo aí, né, não colocaram nenhuma região de geleira, né? Está mostrando a região de floresta tropical, né? Mas as geleiras também fazem parte desse processo, né? A água se precipita lá normalmente em forma de neve, né, no estado sólido. Normalmente ela se precipita em forma de neve, né? Ela cai, ela aumenta os reservatórios de gelo. Quando está mais quente um pouco, né, a água se precipita, né, de repente ela forma no momento de maior temperatura, ela se precipita em forma de chuva, né, e também grande parte das chuvas que caem em região de geleira bate em cima do gelo, a temperatura é tão fria que ela também congela, então, né, as geleiras também participam desse ciclo hidrológico do planeta, sendo que estão no estado sólido, né? Então, sólido, líquido, gasoso, ebulição, evaporação ou vaporização, né? Condensação, são processos, né, que acontecem constantemente na natureza, que mantém, né, a gente nessa taxa, nessa quantidade de água que nós temos, né, a água fluindo aí para todos os lados, né, e a gente sobrevivendo, né, quando eu falo da gente, nós, seres vivos, nós dependemos desses processos, tá? Sólido, líquido, gasoso, evaporação, vaporização, condensação, né, todo esse processo aí, a nossa sobrevivência depende desses processos naturais que ocorrem aí, né, com a água, tá? Então, isso aí é a situação da água no nosso planeta, né, ocorrendo de forma natural. Ok? Alguma dúvida? Algo que vocês não entenderam? Algo que vocês queiram falar, que vocês sabem, curiosidade, alguma coisa assim? Não. Não? PH ficou quietinho aí hoje, não falou nada. O Davi falou que não quer falar nada. O Davi disse que não vai falar nada. É um pinguim que tá falando por ele. É o pinguim que está falando por ele. Né? A gente está falando de gelo aí, de geleira, e o Davi virou um pinguim. Mais alguém aí? João Renato, Maria Eduarda, Catarina, Kaique? Ninguém? Ninguém quer Ô falar? tio, vai Oi. ter dever de casa? O dever de casa, então, página 224 220. e 225. Ok. Aí é o número 1 e 2 só, né? Ocupa 2 páginas, mas tem muita informação para você responder. Né? Então é pequenininho. 224 e 225 a gente corrige na semana que vem. Ok? Ninguém mais aí para falar nada? Fale agora o cálice para sempre. Não? O pessoal aí quer abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto. Davi, pode abrir a câmera aí que não precisa falar não, Davi.
Mais alguém? Jackson? Quem aí vai abrir a câmera aí pra gente? Bruno, Fotinho, fotinho. Quem que não tá descabelado? Ô tia, não posso mostrar meu rosto não, porque eu acabei de acordar. Ô tio, eu nem assisti esse capel, nem olhei nada hoje. Acabou de acordar, Matheus? Você tava dormindo durante a aula aí, Matheus? Ô tio, Não, tia. Joana nem tem cabelo, vai ficar 7 descabelado. horas até 9h30 é muita coisa, tio. Muita coisa? Marcos, Tá aí. Ô tio, tá acontecendo aqui na minha casa um processo de evaporação. Aí, ó. A panela. Já tá rolando. é um vulcão. Aí que também tá aí todo estilosão aí, cabelo platinado, ó. Tá grande, tio. Olha. Aí o meu também, ó. E com o olho do pano. Aí, Casaco. Cortei o meu cesto. Aí o meu também, Kaique, ó. Como é que tá, ó. Aí sim. O meu tá quase crescimento também. E o Renato, ô Jackson, abre essa câmera aí, cara. Eu já tô com a câmera aberta, olha. Bonito. Bonitão, né? Você tá dentro de carro já, sabe? Ó. O carro dirigindo, tá ligado? Mostra os dentes, dá um sorrisão. Tá escuro pra caramba na minha cara aqui. Vocês estão me vendo tão escuro assim, gente? Aham. É? Por que vocês não falaram antes? Ah, porque não queria interromper ela. A gente não tá conseguindo ver. Se levantar a mão, fica mais escuro. Se abaixar a mão, fica claro. Olha, levanta a mão de novo, fica. Melhorou, tá? Tu levanta a mão e ele fica mais gordo. Melhorou nada também, não. Acendi a luz ali, mas não melhorou. Tá já. Ô tia, eu perdi a de dama, olha. Hã? A de dama. Olha a Dekidama dele. Fazer o quê? A Dekidama que o Renato tá fazendo. olha. Jake Dama, não é Jake Dama.